algumas orientações importantes a respeito daquilo que a gente deve fazer em relação ao país, em relação ao Brasil, em relação à situação que o país está vivendo, mas também trazer para a sua vida, porque é muito importante. Abra primeiro, é só um versículo, depois é que a gente vai para o texto principal, Jeremias, capítulo 29, para vocês entenderem o que, como cristãos, nós temos que ter consciência espiritual, nós temos que ter consciência das coisas naturais, nós não podemos viver como pessoas desequilibradas, mente fechada, nós temos que saber o que fazer. O país está vivendo um momento decisivo, todo mundo sabe disso, é um momento decisivo. As eleições aconteceram, está na cara que houve, além de favorecimento para o ex-presidiário, o ladrão do Lula, está na cara de todo mundo que houve fraude, porque milhões de pessoas estão aí há anos, quase 4 anos, apoiando o presidente, o Jair Bolsonaro. E o que ocorreu nas urnas não condiz com a realidade. Os argentinos, e não só argentinos, tem uma equipe lá de pessoas de outros países, conseguiram verificar que houve fraudes, estão trabalhando em cima disso. A Corte Suprema, a maioria dos ministros ali são corruptos mesmo, já está mais do que provado. O Sérgio Cabral foi governador no Rio de Janeiro. Ele roubou tanto que ele foi condenado a quase 900 anos de prisão. 900 anos. Ele roubou tanto que as condenações foram aumentando, ele pegou 900 e tantos anos de prisão. Daquela quadrilha toda que a Lava Jato pegou, talvez ele seja o único que esteja preso lá em Bangu, no Rio de Janeiro. Passou a eleição, já o pessoal arrumou um jeitinho e ele já está com o pé na rua. Os processos dele foram anulados também e tal, ele já está com o pé na rua. Então, o que ocorreu nas urnas não condiz. O Ministério da Defesa, antes das eleições, já tinha mostrado que tinha muitos motivos que poderia ocorrer fraudes, apresentou 9 sugestões para proteger o sistema. O TSE não aceitou. Não aceitaram o voto auditável. Papelzinho, votou, sai o papelzinho, deposita lá e fica lá como garantia. Não aceitou. Passaram as eleições, o Ministério da Defesa não teve acesso para poder fazer uma vistoria correta. E para quem não sabe, eu já estive um período da vida na aeronáutica, no Rio de Janeiro. Já naquela época, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, os especialistas, já eram considerados uns dos melhores do mundo. Hoje, então, eles são considerados uns dos melhores do mundo. Eles são especialistas. E eles
facilmente, tendo acesso, iriam detectar a fraude, facilmente, mas eles não tiveram acesso. Então, dificilmente, esse pessoal corrupto, eles vão dar acesso para poder fazer uma vistoria correta. Dificilmente eles vão permitir que esse acesso aconteça. Eles estão trabalhando com todas as forças para poder diplomar o Lula e colocá-lo lá. E todas as perspectivas, elas são as piores com esse pessoal. Eles querem desarmar as Forças Armadas e já falou que quer desarmar a Polícia Militar. Eles querem criar uma Guarda Nacional que vai obedecer o PT. É isso que eles querem. Muitas coisas já estão sendo ditas e confirmadas por eles. Qual é a situação, o que nós devemos fazer como cristãos? Primeiro, a gente tem que entender que espiritualmente nós somos espiritualmente cidadãos dos céus. Então nós temos uma cidadania celestial, diz a Bíblia, por causa de Jesus, por causa da vida eterna, por causa da salvação que nos foi concedida. Mas não podemos esquecer que nós somos cidadãos aqui também, naturalmente falando. Então nós temos que, como cristãos, nós temos que lutar pelo país pelo qual vivemos e aqui nascemos. Nós temos que lutar por esse país. Alguns pastores e muitos cristãos, erradamente, eles pensam que o cristão não tem que orar, o cristão não tem que lutar pelo país onde ele está. Para você ter uma ideia, deixa eu ler o versículo aqui. O povo de Israel pecou, até que Deus determinou que eles seriam tirados da terra deles e levados para o exílio. Eles seriam espalhados por vários lugares, como aconteceu. Você tem uma ideia, versículo 7, Jeremias 29, 7, Deus orientou esse povo que estava sendo levado para uma terra estrangeira. Deus disse assim: procurai a paz da cidade, para onde vos desterreis, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Amém? Então, olhe para mim, eles estavam sendo levados para outros lugares, como uma punição por causa dos pecados. O que Deus orientou? Que eles deviam ir para os outros lugares e desejar a destruição daquelas cidades para onde eles estavam indo? Não, vocês têm que orar pela cidade para onde vocês estão indo, sendo levados, porque na paz dessa cidade vocês também terão paz. Então tem pastores e consequentemente cristãos, membros de igrejas evangélicos, que eles são um pouco desequilibrados e eles acham que eu não tenho que orar pelo país onde eu estou, eu não tenho que orar pela cidade onde eu estou, eu não tenho que orar por esse país. Tudo que está acontecendo aí não é problema meu, não é problema meu, e não é nada disso. Nós estamos vendo que o país está num momento decisivo e nós precisamos orar acima de tudo, e nós precisamos tomar atitudes para poder ajudar na luta naquilo que nos é possível. Por quê? Quais são as opções possíveis no momento? Ou se consegue
sem ter acesso direto, ou se consegue provar a fraude, e aí o ladrão perde e outros vão para a cadeia por causa da fraude. Esse é o ideal, é o que todo mundo gostaria. Ou então, do jeito que está, na situação que está, o Lula na terça-feira foi lá no Supremo Tribunal Federal. Aquela cambada lá, tudo abraçando ele, sorrindo, fez reunião com eles. Essas mesmas pessoas que há 5 anos atrás estavam proferindo votos de condenação por causa de tantos crimes que ele cometeu, essas mesmas pessoas que diziam é criminoso, cometeu crime e votaram para a sua condenação, agora estão lá o abraçando, se dobrando para ele como se ele não tivesse feito nada. Então há um sistema corrupto que precisa cair por terra. Ou se consegue provar a fraude sem que se tenha acesso, porque eles não vão dar acesso. Eles não vão construir provas, produzir provas contra eles mesmos. Se eles derem acesso, o pessoal das Forças Armadas, o Ministério da Defesa, da Aeronáutica, vai lá e vai conseguir rapidinho descobrir toda a fraude que houve nas urnas. Dificilmente eles vão fazer isso. Ou então o presidente, pelo clamor do povo, porque o povo está clamando, Brasília está tomada de gente em Brasília hoje, domingo. A manifestação principal é terça-feira, está tomada, mas muita gente. Ou então o presidente toma uma decisão e determina que se implante no país a GLO, que é a Garantia de Lei e Ordem, e muita coisa muda. Uma coisa ou outra, nós temos que orar para que se tenha uma saída perfeita. Outro dia eu gravei um vídeo falando sobre a situação, os cristãos orar espiritualmente, usar a nossa arma, que é a oração, uma das armas mais importantes, orar. Se você pode participar de manifestação, vai. Aí vem um pastor desequilibrado e diz, não sei o que, negócio de idolatria, não tem nada a ver. Aí eu dei algumas respostas para ele. No final eu disse, pastor, se não gostou da orientação, estou falando com os membros da igreja pela qual eu sou responsável e outros cristãos, se não gostou, sai da minha página, vai para outro lugar. Sabe? Como quem diz assim, vai encher a paciência do outro para lá. Desequilibrado. Lutar pelo país tem nada a ver com a idolatria. Orar pelo país, ir lá participar de uma manifestação pelo país, é absolutamente correto, tem nada de errado, está dentro da Constituição. Já estive lá no tiro de guerra pelo menos 2 vezes, não tem problema. Qual é o problema? Uma coisa é lutar pelo país, isso tem nada a ver com seleção brasileira. Seleção brasileira tem a ver com futebol, tem a ver com paixão, nada a ver. Você não vai me ver aqui dizendo, torça pela seleção brasileira, estou me lixando para a seleção brasileira. Nada a ver com a seleção brasileira. Futebol é um esporte, nenhum problema você assistir e tal, mas aquilo envolve paixão. Tem gente que idolatra jogador. Os jogadores a maioria deles estão se lixando para o povo, perdendo ou ganhando, eles vão sair com os milhões deles para as mansões dele e acabou. Então você não vai me ver aqui dizendo, vamos torcer pela seleção para ganhar a Copa, não ganhar, me lixando para a seleção. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então está cheio de pastores desequilibrados e as pessoas incrédulas estão cobrando
muita gente está dizendo, cadê os evangélicos agora? É de fato, porque muitos evangélicos, eles nem oram pelo país, e outros poderiam, o que eu posso fazer? Eu posso ir lá na manifestação, eu não estou deixando de buscar Deus, eu não estou deixando de ir no culto, eu não estou deixando de viver minha fé, eu posso ir lá dar uma participação, fazer alguma coisa a mais. Vai, eles nem oram e eles também não fazem nada além disso. Por quê? Porque muitos são acomodados e outros são desequilibrados, e eles acham que nós não devemos, não temos que lutar pelo país. Nós temos que lutar pelo país, nós temos que lutar. O nosso objetivo maior aqui é terreno, buscamos uma pátria celestial, vamos ficar aqui a vida eterna, a vida inteira aqui? Não. Mas se Deus mandou o povo de Israel orar pelas cidades para onde eles estavam sendo levados, e ali era exílio, não era a pátria deles, eles foram tirados da pátria deles, da terra deles, e foram espalhados. Vocês devem orar pela cidade para onde vocês estão indo, porque havendo paz nessa cidade, vocês também terão paz. Havendo paz, vocês terão paz. Então, nós temos que entender isso. Isso não tem nada a ver com perder a confiança em Deus. Isso não tem nada a ver com a fé, deixar de ter a fé em Deus. Se por um acaso, lutarmos, oração, para que venha à tona a sujeira, ou para que as forças armadas sejam acionadas, alguma coisa tem que acontecer para derrubar esse sistema que está querendo destruir o país. Há uma batalha que não é só natural, física, há uma batalha espiritual. Eles estão querendo implantar no país muitas coisas. Eles têm objetivos. Eles querem aprovar um incesto. Sabe o que é incesto? Relação sexual de pai e filho, mãe e filha, pai, filho, mãe, filha, relação sexual. Eles querem aprovar o relacionamento sexual entre irmão e irmã. Isso não é fake news, isso está provado. Isso não é notícia falsa, está provado. O Lula gravou um vídeo com um padre louco, que é um dos fundadores do PT, e ele dizia na live, também não é invenção, é só você procurar lá. Ele está dizendo, não, essa coisa das pessoas deixar herança para os filhos está errado. Se precisa de um carro, tudo bem, um carro. Se tem uma casa, tudo bem, mas mais do que isso não. A herança tem que ficar para o Estado. Está entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Ele quer que as pessoas, você deixou lá uma herança, dinheiro, seja o que for, mais do que uma casa, mais do que uma... Você tem lá 3 casas, 2 casas deixou para como herança. Não, então uma dá para o teu filho, as outras têm que vir para o Estado. O objetivo deles são os piores. Então o que acontece? Nós temos que usar a nossa arma espiritual, que não é a única, mas é uma das mais importantes. Você tem que orar pelo país. O que eu posso fazer além de orar? Eu posso ir lá na manifestação. Mas aqui é Marília, aqui ninguém está vendo, não tem televisão aqui. Não importa, vá lutar, vá fazer alguma coisa. O que eu posso fazer? Faça aquilo que você pode fazer. Se por um acaso lutarmos como estamos lutando, não digo todos, mas muitos estão lutando, com tudo isso não aconteceu uma saída, e essa gente, o sujeito tomar o poder,
e a quadrilha dele toda entrar, aí vai nos restar orar por milagres, para que alguma coisa aconteça somente pela intervenção de Deus, porque humanamente falando, não se terá nada para fazer. Eles trabalharam, se organizaram durante anos para dominar de todas as formas. Aí o que nós vamos fazer? Nos desesperar, ficar com medo? Não, nós vamos ter que manter a nossa confiança em Deus. Mas o momento é de luta, porque ainda pode haver uma saída, ainda pode. Se não houvesse as Forças Armadas, eles também estão entre a cruz e a espada, porque se as Forças Armadas forem acionadas e não quiserem obedecer, vai que tem lá alguns generais meio covarde, não sei o que, está preocupado com a reputação dele, troca. O presidente Bolsonaro trocou 3 generais e 3 brigadeiros essa semana. Alguns mudou de lugar, trocou de lugar, outros não, vai para casa cortar grama, vai ficar lá, exonerou, vai cuidar da grama da sua casa. Porque se as Forças Armadas não fizerem, se não houver nada agora, até as Forças Armadas vão ficar numa situação difícil, porque ele vai estabelecer que desarme as Forças Armadas. As Forças Armadas vai virar a guarda municipal, vai estar lá, tem farda, mas não tem um poder para enfrentar nada. Eles querem desarmar a polícia militar. Eles estão planejando coisas contra a obra de Deus, planejando tirar herança das pessoas, planejando dominar o Congresso. Estão armados. O que nós temos que fazer? Ah, não vou orar. Não, nós temos que orar. A obrigação nossa é orar. O que você pode fazer? Pode ir lá numa manifestação? Posso ir, vou lá dar uma contribuição. Lutem. Se por um acaso lutamos, fizemos o que tínhamos que fazer, agora, enquanto é possível uma saída, não aconteceu nada. Deus permitiu que essa gente tome o poder. Nós vamos ter que agora clamar a Deus por milagres, para que alguma coisa sobrenatural aconteça, porque senão todas as possibilidades desse país ser destruído de várias maneiras. Já prenderam deputado, censuraram deputado, jornalista preso, estão cercando de todos os lados. E fica alguns pastores, alguns somente fechados, desequilibrados. Aliás, essa semana eu dei 2 coices em 2, porque fica enchendo a paciência lá, escrevendo besteira, não sei o que. Aí eu vou na educação, legal, na boa. Chega uma hora que não dá, eu não vou perder tempo com você, pastor. Se você tem essa visão, não gostou do que eu falei, sai da minha página, vai para outro lugar, não pedi sua opinião. Eu não pedi sua opinião, não pedi. Um coicezinho, desculpa falar assim, de vez em quando é necessário, porque parece que eles não estão dentro do país, parece que não tem que se fazer nada. Então a gente tem que saber separar as coisas. Uma coisa é Copa do Mundo, seleção brasileira, estou me lixando para isso. Outra coisa é lutar pelo país. Ah não, porque idolatria, não sei o quê. A situação não tem nada a ver com um homem, a situação tem a ver com o país, e nós temos que fazer o que? Entender que como cristãos, nós não podemos ser pessoas passivas. Está acontecendo as coisas, eu não me envolvo, eu não oro, eu não luto, eu não faço.
Tem muita gente nas redes sociais com razão, aí eu tenho que dar razão, cobrando, cadê os evangélicos agora? Porque meia dúzia está lutando pelo país, meia dúzia em relação a tantos, meia dúzia. Passaram as eleições, acabou, parece que todo mundo, a maioria falou assim, não, vamos deixar para lá. Tem gente lutando? Tem, mas cadê o povo que crê em Deus? Cadê o povo que tem a fé na palavra de Deus para dizer assim, vamos orar, vamos jejuar por esse país, vamos fazer alguma coisa por esse país? Não, está todo mundo, muitos deles assim, de braços cruzados. Então a gente tem que entender que ser cristão não significa ser passivo. Ser passivo. A gente tem que lutar agora, porque virou o ano, não aconteceu nada. Esse bandido tomar o poder, sentar lá naquele lugar, ou então ainda que dizem, isso é uma probabilidade grande, que o objetivo é depois dar uma rasteirinha no ladrão, porque o ladrão está com os processos tudo parado, é tirar o ladrão e botar o Alckmin, tira um ladrão, entra outro ladrão, mas a gente tem que lutar agora, para depois a gente não ficar, puxa vida, agora liberaram as drogas, puxa vida, agora aprovaram o incesto, agora é normal no Brasil o homem, o pai ter relação com a sua filha, a mãe ter relação sexual com seu filho e poder até se casar. Agora o irmão pode ter relação com a irmã até se casar. Quer dizer, nós temos que lutar agora. E a gente vê muitos pastores, infelizmente, muitos pastores, muitos cristãos simplesmente parados. Deixa eu ler aqui um exemplo da Bíblia, para a gente trazer para a nossa vida e ver como é que as coisas acontecem. Juízes, capítulo 6. Todo mundo já ouviu a história, ou a maioria já ouviu a história de Gideão. Juízes, capítulo 6. Logo após o livro de Josué. Veja como é que a gente tem que entender a respeito da necessidade de lutarmos. Juízes 6, eu vou ler um pouco, depois eu explico. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. O povo pecou, desagradou a Deus, Deus entregou, deixou que os inimigos os dominassem. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas amalequitas com os povos do Oriente subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixaram em Israel algum sustento, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podia contar nem a eles nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta e lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, nem cujas terras habitais,
contudo não me destes ouvir a minha voz. Olhe para mim, por favor. Então, para a gente entender, trazer para a nossa vida. O povo de Israel pecou contra Deus. E Deus, então, os entregou. É como quem diz, vocês agora estão debaixo do domínio dos midianitas, amalequitas, dos povos do Oriente. Por 7 anos, o povo de Israel ficou debilitado. Eles ficaram tão debilitados que eles começaram a construir cavernas, covas, cavernas nas montanhas. Quando os inimigos surgiam, praticamente todos eles corriam, pareciam ratos. E eles entravam nas cavernas e se escondiam. Os inimigos então vinham, levava todo o sustento deles, as plantações, tudo que eles tinham eram levados. E essa coisa ficou assim por anos. O que Deus fez? Enviou um profeta, porque o povo clamou. Deus enviou um profeta e disse: olha, eu aqui tirei vocês do Egito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, assim, mas vocês não me deram ouvido. E não houve solução. Não houve nenhuma solução. Até que Deus encontrou Gideão. Quem era Gideão? Gideão era um homem cuja família era a mais pobre que tinha na tribo dele. Dentre as pessoas da tribo, a família de Gideão era a mais pobre. O que havia em Gideão? Havia um espírito de luta. Quando os inimigos vinham pegar o sustento, Gideão pegava o trigo dele, o trigo que ele havia colhido, e ele malhava o trigo para colocar a salvo dos inimigos. Ele agia como quem diz assim: o meu não vai levar, o meu trigo não vai levar. Todo mundo corria para dentro das covas, e Gideão estava lá lutando. Isso ficou na Bíblia. E para quem Deus se manifestou? Para o povo que corria, se escondia nos buracos? Não. Ele se manifestou para Gideão. Por quê? Porque ele via em Gideão um espírito de luta. Gideão não aceitava aquela situação. Então nós não podemos aceitar. Não podemos aceitar que o diabo, os demônios, usem pessoas para arruinar esse país. Nós não podemos aceitar. Podemos mudar com as nossas mãos? Não. Tem coisas que nós podemos fazer que são atitudes naturais. Temos que orar, mas temos que lutar. O que não pode é Deus olhar para a gente, na situação que estamos no país, e ver que nós não nos importamos. Teve a eleição, roubaram, teve fraude, foi uma coisa injusta, esse pessoal está aí soltando bandido, já soltaram o bandido, botaram o bandido para ser presidente, soltaram a quadrilha toda, eles estão querendo implantar um monte de desgraça nesse país, e a gente diz que tem a fé em Deus, que cremos em Deus, que cremos na palavra de Deus, e a gente fica de braços cruzados sem fazer nada. Isso não pode. Isso não pode. Por quê? Porque nós temos que lutar. Então diz a Bíblia, versículo 11: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Quando a gente vê anjo com letra maiúscula, está se referindo ao Senhor Jesus, está certo? Está certo? Então, o anjo com letra maiúscula se refere a Jesus. Então, esse anjo
assentou-se debaixo do carvalho, debaixo da árvore, e ficou observando o que? Gideão. O que Gideão estava fazendo? Gideão estava acomodado? Não. Gideão estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem o quê? Homem o quê? Valente. Por quê? Está lutando. Está lutando. Então olhe um pouquinho para mim. Ninguém pode garantir, não temos condições de garantir o que vai acontecer. Vai trazer à tona as fraudes, desmascarar esse pessoal, enfiar a quadrilha na cadeia. Todo mundo sonha com isso. Todo mundo não, muitos sonham com isso. Não deu para provar a fraude, mas o Supremo é corrupto, o Tribunal Superior Eleitoral corrupto, estão implantando um monte de coisa no país, censura, já passaram mais do que no limite. Não tem ninguém para recorrer à justiça nenhuma, nem o presidente. O presidente da República pedia uma coisa ou reclamava de uma coisa no Tribunal Superior Eleitoral, aí não aceitava, aí ele vai recorrer no Supremo Tribunal Federal. É a quadrilha, sai da mão de uma quadrilha, vai para outra, e as pessoas, nem o presidente, nem o presidente. Tem senadores aí que foram processados. Então, se esse pessoal, o deputado do Rio de Janeiro, falou lá, se excedeu no vídeo lá e falou um monte de coisa lá do Supremo. O cara foi preso, deputado, ele foi preso, ele tem imunidade parlamentar, ele foi preso. E depois o condenaram a 9 anos. O sujeito mata uma pessoa, ele pega 6. Deram para ele 9. Se o Bolsonaro não tivesse assinado o indulto, ele estava na cadeia para cumprir uma pena de 9 anos, mais do que um cara que matou alguém lá. Não tem onde recorrer, não há. Se não trouxer à tona a fraude, nós vamos ativar as Forças Armadas. Maravilha, contanto que bote ordem, mande essa quadrilha para a cadeia, maravilha, eu faço uma festa de alegria, nós e tantos outros, muito bem, mas se não acontecer nada, nós vamos nos derrotar, nos desesperar? Não, nós temos uma fé em Deus, mas Deus verá e está vendo que nós lutamos. Nós fomos lá orar: ó Deus, abençoe esse país, repreenda o diabo, os demônios, faça isso e aquilo. Nós lutamos em oração. Você lutou aqui, você lutou lá. Agora, é péssimo quando você vê pessoas, muitas das vezes são incrédulas, elas estão lutando e cristãos não fazem nada. É péssimo isso, é péssimo, é uma vergonha, é uma vergonha. Se bobear, se perguntar: vem cá, você está aqui, você está orando pelo país? Alguns vão dizer sim, todo dia estou orando. Tem outros que vão dizer: não oro não, não quero me saber disso aí, não quer saber. Deus vai cobrar de você depois, porque você não está lutando. Você não está lutando. Então, enquanto todos corriam para dentro das cavernas, igual rato, Gideão pegava o trigo dele, Deus se manifestou, foi para ele, não foi para quem estava correndo para dentro do buraco, e disse para ele: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão, versículo 13, olhando para a sua condição, ele disse: ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é que foi feito das tuas maravilhas, que os nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos entregou, nos desamparou, nos entregou nas mãos dos midianitas. Então
se virou o Senhor para ele, Deus virou para ele e disse: vai nessa tua força e livra a Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? E aí você já sabe o restante da história, eu não vou contar tudo, tá certo? Olha um pouquinho para mim. Gideão perguntou: mas com que eu livrarei? Eu sou o menor da casa do meu pai. Lá na minha família, isso tem em algumas famílias, não tem? As pessoas consideram alguns, esse é o zero à esquerda. Gideão, na família dele, era considerado nada. Eu sou o menor da casa do meu pai e a minha família é a mais pobre. Não importa, eu sou contigo. Aí o que Deus fez? Gideão tinha que lutar contra praticamente 180 mil homens. 180 mil homens eram os inimigos. Aí mandou chamar. Veja o que está na Bíblia. Deus mandou, Gideão reuniu os homens, ajuntou 32 mil homens para lutar contra quase 200. Aí Gideão, nós temos menos, mas Deus falou que é com a gente. Ele ficou meio que animado com os 32 mil. Deus falou: não, Gideão, tem gente demais aí. Você vai apregoar nos ouvidos dos homens. Quem for covarde e tímido, vai embora, vai para casa. Em outras palavras, vai lavar louça, vai para casa. Aí Gideão juntou 32 mil homens e ele ia nos ouvidos dos homens: olha, quem for covarde e tímido, volte para casa. Dos 32 mil, 22 mil eram covardes. Deus não quis essa gente, covardes e tímidos. Esses 22 mil foram para casa, covardes, sai daqui do nosso meio. Aí ficaram 10 mil. Aí Gideão, vamos embora então. Deus falou: não, ainda tem gente demais, Gideão. Leva esses homens para beber água. E lá você vai provar. Quem ajoelhar para beber água, você separa. E quem lamber a água como faz o cão, você separa para o outro lado. 9.700 acomodados, os inimigos queriam acabar com eles. E tem um grupo assim, no meio dos evangélicos, tem os covardes e os tímidos. Mas também tem os acomodados. Os acomodados, bonitinho, ajoelharam bonitinho para beber água. Deus falou: manda embora. Ficaram 300 que lambiam a água como faz o cão. Eles lambiam a água, mas os olhos estavam nos inimigos. Deus falou: é com esses 300 que você vai. E Gideão foi com 300 para vencer aqueles inimigos todos. Deus se manifestou. Os inimigos começaram a se matar entre si. Gideão saiu daquela guerra vitorioso. Ele livrou Israel com os 300. Por quê? Porque aqueles 300 não eram covardes, não eram tímidos e nem acomodados. Então nós estamos numa situação precisando de gente para orar. Estamos precisando de gente para lutar. Eu não tenho nada a ver com compromisso político com ninguém, partido político com ninguém, nada a ver, é o país, porque é como se o diabo estivesse dizendo: eu quero arrebentar com esse país por todos os lados, e tem uma montoeira de pastor covarde, uma montoeira de pastor tímido e covarde, porque o tímido, ele não quer assumir nada, ele não é tímido, ele quer, eu vou ficar aqui, ele é tímido. O covarde, ele não quer lutar, ele é medroso. Então Deus falou: manda embora 22 mil covardes e tímidos. 9.700 eram acomodados. É um pessoal que não estou nem aí, não vou fazer nada. Com 300
é que Deus se manifestou. Então, graças a Deus, eu tenho equilíbrio. Se alguém me perguntar, o bispo, orando, o pessoal se manifestando, não consegui provar fraude, não acionar as Forças Armadas, porque são duas situações assim que, ou se vier à tona crimes do Lula, roubo já tem demais, mas se vier à tona alguns crimes dele e alguns que possa mudar isso. Humanamente falando, são duas situações. Ou se consegue provar fraude, traz à tona, está aqui, ó, vocês roubaram, e vai para a cadeia a turma. Ou então bate o martelo, garantia de lei e ordem, o exército vem, fecha aquele Supremo Tribunal Federal, fecha aquele lugar lá, o Superior Tribunal Militar assume, e aí já era, porque agora quem vai julgar são os militares. Bota uma turminha na cadeia de cara, ou uma coisa ou outra. Se com tudo isso, oração, lutando daqui e de lá, não aconteceu nada, nós vamos entrar no desespero, nós temos a nossa fé em Deus. Só que eu também sou consciente de que nós vamos enfrentar muitas batalhas nesse país, muitas batalhas, e nós temos que orar para que não aconteça algo pior, porque uma grande parte da população não suporta mais injustiça, corrupção e tantas coisas. Aí o que nós vamos fazer? Nos desesperar? Não, mas nós vamos ter outras batalhas, porque o diabo vai querer implantar um monte de coisa que nós vamos ter que batalhar, nós vamos ter que lutar. Então o que eu quero dizer para você, que não só em relação ao país, mas em relação à sua vida também, não pense que ser cristão significa ser uma pessoa passiva, que aceita tudo que acontece você concorda, você assina embaixo, você diz não, é assim mesmo. Não, isso não é ser cristão. Nós temos que batalhar, e traga para a sua vida isso, ficou aqui na Bíblia. Deus não pegou um covarde correndo para dentro do buraco e se manifestou para ele, não, ele se manifestou para um que estava lutando. Então eu não esquento cabeça, eu não estou envolvido com partido político, nada, estou lutando porque eu tenho certeza que Deus quer que eu lute. Eu sou um homem que prego o Evangelho, também sou cidadão desse país, eu não posso concordar com a corrupção, não posso concordar com a sujeira, não posso concordar com a injustiça, eu não posso fazer isso. Isso é contrário à palavra de Deus. O que eu tenho que fazer? Lutar. E numa hora dessa, um país que diz que tem 40 milhões de evangélicos, dizem 40 milhões de evangélicos, passaram as eleições, muitos deles foram lá e votaram no presidente Bolsonaro, mas passou as eleições, muitos deles nem oram pelo país, muitos deles não fazem nada, eles ficam simplesmente, e alguns pastores ainda desequilibrados, porque eles acham que não tem que lutar, que não tem que orar, que não é bem assim. E eu sou consciente. Se não acontecer, não posso garantir. Está cheio de profeta, não fica dando ouvido. Internet está cheio de profeta por aí. É profeta profetizando desgraça, profeta profetizando bênçãos,
Eu não dou ouvido a essa gente. Não dou ouvido. Deus não pode usar alguém? Pode. Mas é uma coisa rara. Rara. Está cheio de gente por aí. Então não fique dando ouvido, não. O que cabe a você fazer? Eu vou orar. Eu vou lutar. Você tem que lutar pela sua vida, vencer suas batalhas. Você tem que lutar para, acima de tudo, crescer espiritualmente, desenvolver sua vida com Deus. Você tem que lutar para vencer suas lutas. Mas você, numa situação como essa, você tem que lutar para vencer, ajudar esse país, abençoar esse país. Não esqueça, se Deus permitisse, não é o nosso caso, aconteceu com Israel, Deus estivéssemos no lugar lá do povo de Israel, aí fomos levados para outras nações, para outros lugares, fomos tirados da nossa terra, e Deus fala assim: vocês vão ter que orar pelo lugar para onde vocês estão indo, porque se tiver paz lá, vocês vão ter paz. Não era a pátria deles, era a terra pela qual eles foram levados. Depois Deus os tirou do exílio, e eles começaram a retornar para a sua pátria. Até hoje isso se cumpre, até hoje. Deus prometeu: vou reunir vocês de novo. Toda semana, todo mês, judeus saem de outros países e voltam para Israel. E voltam para Israel. E isso ficou na Bíblia. Então nós temos que orar. Ore, lute. O que cabe a você fazer, faça. Não fique olhando para os outros que estão acomodados por aí. Na época da pandemia, a gente viu como é que a mídia trabalhou, como é que políticos que odeiam o Evangelho trabalharam, quiseram de todo jeito manter a igreja fechada, tal. Vocês sabem da luta que vivemos, sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Não, a igreja aqui não vai fechar, não quero nem saber. Não vai fechar, não vai fechar. Se injustamente, fora da Constituição, quiser fechar a igreja, quiser prender pastor, vai prender, mas não vamos fechar a igreja, não vamos nos dobrar. Não foi assim, sim ou não? Foi ou não foi? Não fechamos, não. Tinha gente que chegava aqui e dizia: a minha igreja está fechada e essa não está, por quê, não sei o quê. Não, porque nós temos que batalhar contra aquilo que é injusto, contra aquilo que é errado, contra aquilo que é contrário. Nós não podemos nos dobrar. Então eu quero fazer oração. Lembre-se de Gideão. Não é ficar desesperado. Se não acontecer nada, minha vida vai acabar, Deus vai me abandonar. Não, nada disso. Mas se nós estamos num momento decisivo e nós podemos orar em busca de uma saída agora, para que nós vamos relaxar, acomodar, nos entregar, para depois termos que enfrentar muitas outras lutas? Por quê? Inteligência, tem que ter inteligência, e sem se derrotar, mas lutar. Ore, ore. A oração é uma das armas, espiritualmente falando, mais importantes. Eu estou orando todos os dias, você também tem outros orando. Deus abençoe esse país, destrua os desígnios do diabo, dos demônios contra esse país, faz essa gente entrar em confusão, traga à tona o que tem que ser trazido. Você tem que lutar agora. Deus tem que olhar para você e ver: está lutando, esse está lutando, o outro está lutando. Estou lutando em oração, está tendo manifestação que é importante. Isso é muito importante. Quer dizer que vai solucionar? Não, mas é importante porque é um direito da Constituição, e o povo está buscando algo que está na Constituição, está buscando que as Forças Armadas se manifeste. A comunidade internacional tem que saber o que está acontecendo no Brasil, já está sabendo, mas juntou ali gente aqui, gente lá, gente aqui, gente lá,
vai ficando claro: esse povo não aceita os resultados, houve fraude. Isso vai espalhando, isso vai espalhando, vai espalhando. Amanhã se aciona as Forças Armadas, a mídia aqui pode dizer que foi golpe, mas os outros países vão entender que não foi golpe. Não tem golpe, está dentro da Constituição. Você vê que essas emissoras aí ficam falando direto, Globo lixo, Band lixo, Record lixo, Globo News lixo, CNN, esses lixos todos que tem aí, eles ficam martelando todo dia. Ah, mas estão querendo golpe, 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 porque eles sabem que a qualquer momento o presidente pode bater o martelo. Tem muita gente na rua clamando por isso. As Forças Armadas assumem lá fora. A mídia internacional, a comunidade internacional já está vendo que tem coisa errada que aconteceu no país, e o que se está fazendo é usando uma solução dentro da Constituição. Dificilmente vai ter embargo comercial, dificilmente vai ter algum embargo. Isso tem que ser feito lá fora, isso tem que acontecer lá fora. Então nós vamos orar. Não esqueça da luta que tem que existir em relação ao país, e traga isso também para a sua vida também. Não fique pensando que tudo aquilo que vai acontecendo na vida, você tem que confundir e dizer: Deus permitiu, então Ele quer isso na minha vida. O filho vai para as drogas, aí você vai fazer o quê? Cruzar os braços e dizer amém? Deus permitiu. Se Ele permitiu, quer dizer que Ele quer o meu filho nas drogas? Não, quem disse isso? Ele permitiu. Não quer dizer que Ele quer ver o seu filho nas drogas. Eu tenho que batalhar para esse garoto sair das drogas. Eu tenho que orar, me posicionar, eu tenho que tomar atitudes que são naturais, mas eu tenho que batalhar. Eu quero ver o meu filho liberto das drogas e convertido na presença de Deus. O marido se tornou um alcoólatra. Aí você vai fazer o que? Cruzar os braços? Não, eu vou batalhar, eu quero ver esse homem liberto. E na presença de Deus, tem que batalhar, tem que lutar, porque senão a gente desagrada a Deus. Nós não temos que lutar pelo que é injusto, pelo que é contrário à vontade de Deus. Eu vou lutar, vou orar para a seleção brasileira ganhar a Copa do Mundo. Sai fora, não assiste, nada a ver uma coisa com outra. A luta é pelo país, pelo bem do país. Amém? Entenderam, sim ou não? Sim ou não? Então lute. Você não viu outro lutar? Faça a sua parte diante de Deus. Se empenhe naquilo que Deus quer que você se empenhe. Amém? Fique de pé, vamos buscar a presença de Deus. Vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus, Senhor. Ore, não esqueça, para mim não esquecer. Estou orando lá nos vídeos que eu tenho gravado, eu estou orando pelo país. Não esqueça de orar. Tem muitas pessoas aí fazendo um sacrifício tremendo nas manifestações, dormindo, se acampando. E o diabo está trabalhando. Eles já em vários lugares, porque aqui, por exemplo, fui lá no tiro de guerra 2 vezes. O pessoal vai trazendo comida, vai doando, não é? Lanche, não sei o quê. Isso é importante e necessário, mas em alguns lugares já encontraram comida envenenada. Caixa de bombom, abriram os bombons, estava tudo furado com seringa, colocaram veneno dentro. Há uma batalha, pessoal, há uma batalha. Então ore por essas pessoas, ore por quem está lutando pelo país, ore pelo presidente, ore pelo ministro da Defesa, os comandantes, pelos parlamentares que estão lutando com fidelidade. 12 senadores entraram com um pedido na Procuradoria-Geral da República para que se faça uma investigação nas eleições. Não acredito muito que isso vai dar fruto, não acredito, porque
a Procuradoria vai fazer um pedido. Daqui a pouco vem o TSE, o Supremo, diz: não, nós não aceitamos, fica amarrado, não vai. Por esse lado não vai, dificilmente vai acontecer. Nós temos aí praticamente duas opções, a não ser que Deus dê uma saída que a gente não consegue enxergar. Ou traz à tona toda a fraude, ou então aciona as Forças Armadas e aí vamos em frente. Amém? Feche os olhos, fiquem de pé, feche os olhos, vamos falar com Deus. Peço em nome de Jesus, abençoe o teu povo que aqui se encontra. Dê ao teu povo a consciência de que devemos lutar para que a nossa vida contigo se torne a cada dia melhor. Devemos lutar pelo teu reino neste mundo. Devemos lutar para enfrentar e vencer as lutas que o mundo nos apresenta, mas devemos lutar por este país, porque o momento é decisivo. Está escrito que a oração do justo, ela tem muita eficácia, ela produz muito fruto. Eu peço, desperta-os para lutar também por este país, com as suas orações, com as suas atitudes, com seu esforço. Há milhares e milhares de pessoas que nem têm a fé em Ti e que estão dormindo em barracas no chão, que deixaram o conforto de suas casas porque não aceitam a injustiça, a corrupção nesse país, enquanto outros que têm a fé, que conhecem a Tua palavra, nada fazem, não se movem. Às vezes nem para orar eles oram, Desperta, Senhor, a Tua igreja, desperta o Teu povo, porque mais do que os incrédulos, nós temos condições de contribuir para abençoar esse país. Se o Senhor ordenou que o povo de Israel deveria orar e lutar pelo bem da cidade para onde eles estavam sendo levados, porque havendo paz lá, eles teriam paz. Imagine nós, pelo nosso país, pela nação onde nascemos, crescemos e vivemos. Senhor, abençoe esse país, abençoe essa nação, envia legiões de anjos para nos ajudar, nos auxiliar nesta guerra que é, acima de tudo, espiritual. Repreenda os principados, repreenda as potestades, as forças espirituais do mal, que se utilizam de pessoas que os servem para implantar destruição, corrupção, imoralidade, desgraça nesse país. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos por esta nação e pedimos em nome de Jesus: abate, Senhor, os inimigos desta nação, abate os inimigos, aqueles que o Senhor vê que não irão se arrepender nunca. Abate-os pelo Teu poder, Senhor, destrua os desígnios deles, faça haver confusão entre os inimigos desta nação, assim como Tu fizeste com que os inimigos de Israel
destruir-se uns aos outros. Faça acontecer confusão entre essa gente. Ó meu Deus, traga à existência aquilo que está oculto e que pode derrubar, Senhor, esse sistema podre, corrupto, que quer destruir essa nação. Abençoe o presidente Bolsonaro, dê a ele sabedoria, força, coragem, uma coragem sobrenatural. Abençoe os comandantes das Forças Armadas, os parlamentares que estão lutando pelo bem desse país, os poucos que estão lutando. Abençoe, meu Pai, destrua os projetos do diabo, dos demônios, para atingir aqueles que estão lutando por esse país. Senhor, em nome de Jesus, abençoa essa nação. Levantem as mãos aos céus e ore assim: em nome de Jesus, nós te pedimos, repreenda, meu Deus, todos os principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal, estão trabalhando para destruir essa nação. Senhor, envia os teus anjos, legiões de anjos, e que a batalha espiritual seja vencida. Dai-nos a vitória. Senhor, abate os homens e mulheres malignos que estão trabalhando para destruir esta nação. Ó meu Deus, abra as portas, proteja, guarda, Senhor, aqueles que estão lutando por esta nação. Destrua todas as ciladas do diabo, os desígnios do diabo. Dê a vitória, Senhor. Faça em nome de Jesus com que haja saída, solução. Livra, Senhor, esta nação da destruição, para que se possa glorificá-lo muito mais. Nós te glorificamos em nome de Jesus.